Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riquezas e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e estabelecimento da supremacia papal. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo o bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificassem os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassinato não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam os interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminhos aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum. E os filhos dos pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram utilizadas a fim de confundir a mente, deslumbrar e cativar a imaginação. E assim, a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue era traída pelos seus filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e, aonde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado. Hoje, como poucos sabem, eles controlam as sociedades secretas, o sistema financeiro mundial, criaram o teatro, controlam a indústria do cinema, a indústria fonográfica, criaram algumas religiões e movimentos religiosos como a Nova Era, criaram algumas doutrinas para igrejas tradicionais como a do arrebatamento secreto. E como muitos estudiosos do assunto dizem, o Papa que veste de preto, o general dos jesuítas, possui mais poder que o próprio Papa que veste de branco. Criaram a Revolução Francesa, os Illuminatis, são especialistas em criar frentes de choques e ficam sempre por trás, onde ninguém pensa ou imagina que eles são os principais responsáveis. Foram os articuladores pela desativação do papado. Com a prisão do Papa Pio VI em 1798, uma estratégia dos jesuítas, morre aquela figura negativa medieval do Papa e da Igreja Católica, que incluía punição, intolerância, perseguição religiosa e morte aos hereges provocadas pela Santa Inquisição. E em 1929, com o Tratado de Latrão, surge um novo papado, admirado e respeitado por todos. Mas durante esse tempo todo, o sistema papal não dormiu, ele esteve ativo e muito atarefado na sua missão. O Papa Leão XIII lançou a encíclica Rerum Novarum, a qual revolucionaria a base conservadora da Igreja Católica com o advento de um catolicismo social, o qual ajudaria no estabelecimento de uma nova ordem mundial. Através dos Estados Unidos, da ONU, sociedades secretas, sindicatos, ONGs e outras instituições, o Papa está conseguindo pouco a pouco a reaver aquele domínio que perdera na Idade Média. É seu intento dominar o mundo inteiro e assim revelar o seu verdadeiro caráter.
Então, assim que as barreiras legais forem removidas e posto legalmente os interesses de Roma, as fogueiras voltarão a serem acesas novamente. Através do fato ocorrido com Thomas Becket, um emissário papal, o Papa passou a ter controle da coroa britânica e, por conseguinte, em 1776, dos Estados Unidos também, já que o Tratado de Paris, de 1783, não passou de um memorando interno. Desta forma, os Estados Unidos são controlados pelo Vaticano e estão trabalhando arduamente em favor dos interesses de Roma para a implantação de um governo mundial. É por isso que em Apocalipse 13 fala de uma besta, isto é, de um poder que sobe da terra. Como o mar é um lugar que tem muitas línguas, povos, nações, então terra é um lugar deserto, com pouca gente, um lugar não habitado ou não conhecido ainda pela civilização de então. Assim, esse poder surgiria de uma terra recém-descoberta, a América. Os Estados Unidos vão criar um sistema de legislação que funcionará como o papado era na Idade Média. Isto é, será um sistema que imporá interesses religiosos através de leis civis e usará todo o aparato estatal para garantir o seu cumprimento. Então preste atenção. Para se criar a imagem de alguém, é preciso construir algo que pareça com esse alguém, que tenha as mesmas características desse alguém. Então, para a criação de uma imagem da besta, é preciso algo que se pareça com a besta. E qual era a principal característica do papado? Era a imposição de leis religiosas com o amparo do Estado. Hoje, os Estados Unidos são conhecidos por ser um país onde impera a democracia. Mas chegará um tempo, e não está muito longe, em que esse país tornar-se-á um modelo para o mundo todo de verdadeira tirania e opressão, a verdadeira face do fascismo. Não é à toa que podemos encontrar símbolos do fascismo nos Estados Unidos. E um jornal jesuíta já dizia: o fascismo é o regime que corresponde mais intimamente os conceitos da Igreja de Roma. Civiltà Católica. Agora nós podemos entender por que a Bíblia disse que esses dois poderes trabalhariam juntos.